Mas um detalhe curioso, né, Claudinei, conversando com alguns jogadores na saída, Marquinhos e até com o próprio Betão, são duas lideranças desse grupo, eles citaram, valeu pelo resultado, mas todo o time saiu consciente que o time ficou abaixo, fazendo um comparativo de outros jogos, tirando o jogo do Atlético Goianiense. Eu acho que realmente não fizemos nossa melhor partida, mas em nenhum momento a gente achou que ia ser fácil, né? Eu falava para vocês aqui na coletiva de ontem que você joga contra uma equipe sem responsabilidade, então o jogador vai arriscar muito mais, ele vai ter muito mais confiança para tentar uma jogada, para tentar sair jogando, entendeu? Mesmo marcado, tentar sair jogando, tentar dificultar. Então a gente teve alguns problemas no jogo, procuramos corrigir no intervalo, acho que no segundo tempo eles tiveram uma chance só. E concordo que não fizemos a nossa melhor partida, mas eu acredito que a gente controlou bem o jogo. Eles tiveram 2, 3 chances de gol, o Renan trabalhou bem, nós tivemos algumas também onde o Rafael trabalhou bem. Estou satisfeito com os 3 pontos, né? Eu acho que pior seria se tivéssemos feito a nossa melhor partida no campeonato e não tivéssemos conseguido fazer gol, tomava um gol no finalzinho, perdia o jogo e saía do G4. Então é importante quando você não joga tão bem, você conseguir os 3 pontos. Eu acho que é o que a gente tem que buscar isso. E corrigindo, você corrigir em cima de vitórias é muito mais fácil do que em cima de derrotas. Claudinei, vocês todos os problemas aí foram até apontados por você do primeiro para o segundo tempo, que você conversou no intervalo. Que pontos foram esses? E até em cima disso, a gente até no meio de campo, a gente percebeu que o Avaí não teve aquele ímpeto que teve nos outros jogos. E você tirou o João Felipe em determinado momento. Ali, qual foi a tua opção? Por que a tirada do João Felipe e não, por exemplo, o Renato, que hoje apresentou um futebol um pouco abaixo do que ele vinha apresentando? Porque na realidade a dificuldade maior que eu identifiquei da equipe era o balanço dos volantes. Quando o João pressionava a bola, o Luan fazia o balanço, fazia diagonal, e quando o João saiu, o Luan fazia diagonal, e quando saiu o Luan, o João está com dificuldade de fazer diagonal e proteger a entrada da área. O João é um jogador que a gente já sabia que talvez não suportasse o jogo inteiro, a gente achou que precisava reforçar o meio campo, a gente achou que o Marcos Serrato estava criando alguns problemas, é um bom jogador, foi meu atleta. A gente optou por colocar um volante mais de contenção, abrir mão do João Felipe, que apesar dele ter uma boa qualidade de saída, ele não estava conseguindo produzir tanto ofensivamente na segunda etapa. Optou pela entrada do Judson, a gente preservou o Renato, porque o Renato, mesmo não estando bem na partida, concordo que ele não fez um bom jogo tecnicamente, já fez jogos melhores, mas ali a parte defensiva, aquele corredor, ele marca bem, cumpre bem ali, e a gente tem que tomar cuidado e não ficar fazendo muita substituição, porque a gente tem, como teve o problema do Vitor, a gente achava que o Vitor não aguentava o jogo inteiro, a gente achava que o João não aguentava o jogo inteiro, e a gente tinha uma preocupação com o Marquinhos. Então, se eu começo tirando um jogador que vai aguentar os 90 minutos com uma primeira substituição minha, eu poderia terminar o jogo com 10 jogadores, ou com um jogador mancando em campo, ou se arrastando em campo. Então, a primeira opção de substituição minha não foi o Renato por esse motivo, optei por tirar o João, e as outras foram consequências que aconteciam no jogo. O Vitor, né, tivemos um problema do Vitor, achamos melhor botar o Jardel e puxar o Rômulo para dentro. Depois a questão, já tinha tido a questão do alemão de lesão. Imagina se eu tivesse tirado o Renato primeiro, talvez eu tivesse terminado o jogo com o João se arrastando em campo, porque não aguentaria os 90 minutos. A gente sabe que o João tem saído, sempre que joga, a gente pede que ele tenha uma intensidade boa, que às vezes até 70 minutos ele acaba saindo do jogo, né? É uma coisa recorrente. Então a gente tem que ter esse cuidado de sempre terminar com 11 inteiros. A gente teve o Marquinhos hoje, teve que jogar 90 minutos, não tivemos nem opção de poupar o Marco, né? Jogou os 90, aí tomou o terceiro cartão amarelo, não viaja com a gente, mas teve que jogar os 90 hoje, terminou o jogo praticamente como 9 ali nosso, né? Todo mundo voltando e ele sem responsabilidade de marcar. Então a gente tem que tomar cuidado, não é simplesmente sair tirando, não está muito bem, tiro esse, tiro aquele, tiro esse, tiro aquele. A gente tem que pensar no conjunto da obra, né? A gente tem que pensar num todo, a gente tem, como técnico, de tomar uma decisão não pela emoção, pelo momento do jogo, por um passe errado do atleta, por um mau momento no jogo. A gente tem que tomar pensando no bem comum ali, na coletividade toda. O Avaí ele vinha numa sequência muito boa, teve a derrota, né, por líder, Atlético Goianiense, agora voltou a vencer também. Faltando 7 jogos para o final do campeonato, agora na posição, terceira colocação, momentaneamente. É preciso, além de fazer o dever de casa, também voltar, quem sabe, a surpreender fora? Pelas nossas contas, a gente precisa buscar, na pior das hipóteses, 3 pontos fora de casa, né? Ganhando os nossos em casa. Só que como você não tem certeza se você vai ganhar os teus em casa, então a gente tem que sair, temos 2 jogos fora, temos que buscar ponto fora. Sejam 3, seja um ponto, mas temos que buscar pontos fora. Eu acho que se a gente voltar, fizer 2 bons jogos fora, fizemos aí entre 4 e, na melhor das hipóteses que a gente pode fazer são 6 pontos, mas que a gente faça 4, a gente cria uma situação muito positiva para os últimos jogos. Agora é jogo a jogo, né? Vai ser difícil. O Vila Nova jogou desfalcado e ganhou do Goiás hoje, no Clássico, então vai vir com uma moral elevadíssima contra nós. Então é respeitando todos os adversários, o mesmo que a gente vem fazendo. Vocês viram a dificuldade que a gente teve contra o Tupi, a gente teve dificuldade contra o Bragantino.
não teve jogo fácil, a realidade é essa. Então a gente tem que manter essa humildade, e é o que os jogadores estão fazendo, estão se dedicando, estão correndo. O dia que você não joga tão bem, você compete o tempo todo, você briga o tempo todo pela bola, e é premiado com gol, como foram premiados hoje no cruzamento do Capa, a infelicidade do zagueiro adversário. Claudinei, a gente estava observando no jogo, né, que entendendo que o Gabriel, apesar de jovem, é um zagueiro que está muito acima da média, mas a volta dessa dupla do Fábio Sanches com o Betão realmente dá uma consistência mais forte ali atrás. E o próprio adversário hoje, vendo o que o Avaí está fazendo, quando olha essa dupla defensiva, eles já observam, a situação não vai ser fácil. Então já vem um pouco mais de respeito com essa dupla quando eles olham o Betão e Fábio Sanches. Né? O Gabriel é um jogador excelente, né? Ele, para a idade dele, acima da média, talvez seja o melhor zagueiro, tanto que é convocado para a seleção na idade dele, deve ser um dos melhores do Brasil na idade dele. Lógico que não tem experiência dos outros dois, mas eu me lembro de ter sido perguntado aqui no segundo ou terceiro jogo meu, por que o Fábio Sanches e não o Gabriel, né? Quando o Fábio Sanches foi expulso contra o Ceará. Então são essas coisas, o treinador tem que tomar as decisões e tem que ter uma coerência. Então eu entendo que o Fábio, hoje a zaga Fábio e Betão, né, não desmerecendo o Gabriel, que está no mesmo nível dele, só carece de experiência só. Eu acho que se você for assistir o brasileiro da Série A e da Série B, tem poucas duplas de zaga boas como a nossa. Isso eu não tenho medo de elogiar o jogador, porque eu falo para eles isso. Então tem poucas zagas, dupla de zaga do nível que a gente tem hoje. Ainda temos uma reposição do Gabriel, que é um jogador de seleção brasileira de base. Então eu fico bem tranquilo com relação a isso, só que eles têm que ser protegidos. Por isso que a preocupação do volante fazer o balanço, que a gente não pode, porque eles são bons também, deixa aí, ninguém marca, deixa que os zagueiros resolvem. A gente tem que ter uma proteção para que eles peguem a bola um pouquinho mais mastigada, e com a qualidade deles, com a competitividade deles, com o bom posicionamento deles, que além da boa técnica, eles têm feito realmente a diferença. Ô Rodney, ontem, na entrevista depois do treino, você mencionou que, pelas suas contas, talvez 4 vitórias dentro de casa, nos 4 jogos que o Avaí ainda tinha, e mais uma vitória fora, seria suficiente para o Avaí subir para a primeira divisão. É claro que você pensa jogo a jogo, mas mencionando isso, e até queria te perguntar em relação aos 2 jogos fora de casa. Claro, o planejamento é sempre vencer, mas uma vitória trazida já, pelo menos essa vitória, já é o ideal para o Avaí continuar na briga pelo acesso? Qual é o planejamento desses 2 jogos fora de casa? O planejamento é o que eu falei, lugar pelo menos 4 pontos. Se a gente voltar com 2, vai achar que é ruim, não vai achar que é ruim. A gente faz mais 2, põe na nossa poupança ali mais 2 pontos e vamos brigar pelos outros jogos. Eu não vou falar que eu quero sair e jogar 2 jogos para fazer 3 pontos, porque aí eu estaria perdendo um jogo e eu não quero perder. Então a gente tem que fazer 4, ou 2, ou 4, ou 6. Agora, lembrando que o empate, a gente estava invicto, perdemos um jogo, mas a gente ganhou o jogo pra caramba. Então se a gente tivesse invicto com 9 empates, o Paysandu passou 9 jogos invicto, 9 jogos sem tomar gol, e não saiu do lugar, porque era empate. A gente vem ganhando, né? Então às vezes é melhor, não que a gente queira perder, mas a gente perdeu do Atlético, perdeu a invencibilidade, mas o número de vitórias nossas ficou muito alto. A gente viesse empatou com o Atlético, 10 jogos sem perder, mas só está empatando, você estaria ali em 11º, e está invicto. O que resolveria? Então a gente sai sempre com o pensamento de vitória. Agora a estratégia que vai usar para vencer, a forma que vai jogar, a gente tem que pensar. Amanhã cedo eu estou aí, vou assistir junto com o pessoal com o Ricardo ali, que é do NIF ali, que tem nos dado todo o suporte. A gente tem esse departamento de informação, principalmente quando a gente tem jogos num espaço curto, tem nos ajudado bastante. Então vou sentar com o Ricardo ali, com o pessoal do núcleo de inteligência do futebol ali, para a gente analisar o Vila Nova. Vou chegar mais cedo amanhã, vou ver o Vila Nova e Goiás, ver o time deles e procurar a melhor estratégia. A gente sabe que não tem o Marquinhos, possivelmente não vamos ter o Alemão, que está com o tornozelo bem inchado. A gente tem que ver se a gente mantém o sistema, se a gente muda alguma coisa. Eu não gosto muito de mudar o sistema que está dando certo. O Vitor saiu também se queixando de dores. Vamos ter a revisão médica entre hoje e amanhã para ver como é que eles estão. Entre amanhã e depois, perdão. E escolher o melhor time. Agora, temos condições de vencer os 2 fora de casa, não tenho dúvida. Jogando futebol competitivo que a gente vem jogando, a gente tem condição de vencer. Agora, fácil não vai ser, não está sendo fácil em casa contra equipes que estão brigando para não cair. Você imagina fora de casa com equipes brigando para chegar no G4. Então ter humildade, ter comprometimento de todos, pedir a Deus que nos abençoe, que a gente tome a melhor decisão sempre possível e buscar os 3 pontos fora. Tem uma velha frase, né, no futebol, que time bom é aquele que o torcedor tem na ponta da língua, do 1 ao 11. Ontem, quando você confirmou para a gente o time, e nós aqui colocamos nas redes sociais, muitos torcedores disseram o seguinte, né? Temos um time, que esse é o time que está na ponta da língua. Dá para dizer que esse time que começou hoje é o time titular do Avaí? É esse time que, dentro da possibilidade,
vai começar os jogos nessa briga pelo acesso? A base nossa é essa, né? A gente juntei o Lucas Coelho, né? Talvez estivesse iniciando no lugar do Vitor, a gente optou pelo Vitor. Também a questão do William é a mesma questão, né? Se a gente começasse com o William hoje, o William fez bons treinos, se a gente começasse com eles contando com a experiência do William, o William não suportaria os 90 também. Então a gente tem que pensar em tudo, é complicado. Agora, eu gosto de manter uma base. Acho que sempre tem uma posição ou outra que você pode ter uma variação de atletas. A gente pode usar o Rômulo por dentro e optar por usar um outro jogador aberto, não é hipótese de não usar o Vitor, mas eu penso que a gente tem que saber. E não adianta, eu vejo às vezes alguns treinadores que querem fazer mistério, querem enganar quem vai jogar. Eu acho que a coisa está indo bem quando você escala o time e fala, é isso aí mesmo que vai jogar. Você vai entrar no programa, lá no teu programa, entra no teu plantão, fala, o Avaí deve ser esse aqui, daqui a pouco sai a escalação, você acertou 90% do time. Agora, você começar a querer mudar, inventar e criar mistério, e você não engana o adversário, você acaba enganando você mesmo, porque aí você perde a tua consistência que você vem tendo e perde a credibilidade até com os atletas, né? A gente vem vencendo, não é porque venceu que não pode mexer no time, eu acho que em time que vence você também mexe, se for necessário, mas a gente tem que entender, eu acho que o Renato, você foi citado o Renato, ele teve uma queda de produção nos últimos jogos, ele sabe disso, a gente vai conversar com ele, mas é um jogador que tem muito crédito, né? E mesmo com a queda de produção, ele fez gol aqui contra o Bragantino, né? Que ele fez o gol de cabeça e fez o gol de falta lá contra o CRB, quer dizer, tem nos ajudado, ele compete, independente de estar bem ou mal tecnicamente, ele compete. Então, eu acho que o jogador tem que saber que ele tem direito de um dia jogar mal. Você não pode... Eu não trabalho com raiva do jogador. Eu já tive muito treinador, quando eu era jogador, que o treinador trabalhava com raiva do jogador. O cara falhou, me ferrou, vou tirar esse aqui. Aí o outro falou, perdi por causa dele, vou tirar. E não é assim, entendeu? Você tem que ter os jogadores têm que ter crédito com você tem que saber que eles podem errar, a gente quer que eles não errem nunca, mas eles têm que saber que eles têm o direito de errar também, a gente tem que entender, tem direito de jogar mal um jogo, né? Agora, se tornar uma coisa constante, a gente vê que tem alguém no grupo que está merecendo, que vem mais forte, a gente também tem que tirar, a gente não pode ficar escravo das nossas convicções e, tem que ser os 11 sempre o mesmo, porque o torcedor já sabe o time, não. No momento que a gente achar que tem que trocar, a gente troca sem trauma, como a gente tem entrada e saída de jogador sem trauma nenhum. Rodney, você que acompanha futebol há mais tempo do que a gente, né? Até... Não, senhor. Não, senhor. Plano seu. Você sabe que aquele gol que o Avaí fez hoje é o típico gol de acesso, né? A bola bateu no zagueiro, entrou com o mérito do Capa também do cruzamento. A gente perguntou essa semana para o Renan e para o Marquinhos sobre o cheirinho de acesso. Lá vem o cheirinho. Já adivinhou? Eu não sei qual é o cheiro de acesso, porque eu não subi ainda. Se Deus quiser, eu vou subir o Avaí esse ano. Não sei como é que é o cheiro de acesso, porque infelizmente não tive nenhum acesso como técnico, tive como atleta, né? Mas acho que o cheiro para o atleta deve ser diferente para o técnico. Eu não vejo, eu só vejo o próximo jogo, cara. Eu estou 100% preocupado com cada jogo, 100% atento em cada jogo, entendeu? E eu acho que o gol acontece do jeito que foi, né? Não foi gol de acesso, foi gol de manutenção do G4, mais uma rodada, acho que é a quarta que a gente permanece do G4 sequência. E o que você falou, se a gente não sai jogando, se o Betão não abre, se a gente não faz a saída com 3, que a gente treinou, se o Capa não se projeta, se o Capa não joga a bola na área que a gente sempre pede para terminar a jogada, talvez o gol não saísse, né? Foi uma infelicidade do zagueiro, um erro técnico do zagueiro deles, mas tivemos outras oportunidades que o goleiro fez uma grande defesa, jogada trabalhada, como o Renan trabalhou bem. Acho que foi um jogo bem difícil, e como vão ser todos daqui para frente, porque alguém geralmente está brigando, a gente está pegando adversários, estão brigando sempre por alguma coisa. Vamos pegar o Vila que está brigando para subir, depois vamos pegar o Vasco que já está no G4 brigando para se manter, depois a gente vai pegar o Paraná que tem que distanciar da zona de rebaixamento. Então é sempre alguém está com algum objetivo e a gente tem que estar muito focado no nosso. Você falou há pouco, né, da questão de não ficar escondendo escalação, fechando o treino, e a gente vive um momento hoje no futebol que muitos treinadores optam por isso, fecha treino, não divulga escalação, não libera a relação, hora diz que vai ser isso, quando sai a escalação é outra, você vai na contramão disso tudo. Então eu te pergunto, simplicidade é a alma do negócio? Eu acho que sim. Eu não vejo assim, se um dia eu tiver que fechar um treino, uma parte do treino, hipoteticamente, algum jogo aí, daqui a pouco tem um campeonato catarinense, vai fazer um jogo contra o Figueirense, você quer esconder alguma coisa, o adversário te conhece muito bem, que eu acho necessário, eu vou fazer, eu acho que vocês vão entender, vocês estão vendo que normalmente a gente abre o treino, não tem essa preocupação. E com relação à simplicidade, cara, eu acho que, eu sempre falo, e vocês sabem disso, a gente conversa todo dia aí, não tem eu ganhando ou perdendo, você é a mesma pessoa, não me acho melhor que ninguém, eu não acho que eu sou melhor que vocês são da imprensa, eu sou técnico do Avaí, eu acho que cada um, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, eu estou fazendo o meu, e tenho que respeitá-los e vocês me respeitarem, independente de concordarem, me criticarem, eu tenho que respeitar a crítica, né, como eu gosto de receber os elogios também, e eu sou assim, cara, é meu jeito, eu trato os jogadores como
da mesma maneira que eu gosto de ser tratado, trato todo mundo bem, pessoal, funcionários. Vocês estão vendo o dia a dia aqui, não tem esse negócio, eu estou no aeroporto, aí vocês estão lá, eu converso com vocês, sento do lado de vocês, a gente vai bater um papo, não, o repórter vem, vou sair correndo que o repórter está vindo, poxa, não tem nada a ver, a gente vai trocar ideia, vai conversar, vamos falar de futebol que a gente gosta, entendeu? Isso aí não tem problema nenhum, não tem, eu sou assim, né? Eu não sei, pode ser que eu esteja errado e os outros são todos certos, não estou falando que eu estou certo, mas é o meu jeito de ser, é o que me trouxe aqui, eu sempre fui desse jeito, desde lá da base do Santos até hoje, e não vou mudar. Isso aí vocês podem me cobrar, se vocês falarem com a pessoa da imprensa de Curitiba, não sei se conversaram com alguém da imprensa lá, a forma de tratá-los era a mesma, e não vou mudar. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem hoje é o Tite, né? A gente tem que frisar o exemplo do Tite, né, cara? O cara ganhou tudo aí, é uma simplicidade, ele, quando é elogiado ele fica até constrangido, se tiver as coletivas dele, o pessoal começa a dizer, porque você mudou o país, ele, pô, calma gente, não mudei nada não, sou só mais uma peça na engrenagem, eu concordo com ele. Então se hoje eu tenho um parâmetro assim de comportamento, eu acho que não por estar na seleção, mas já quando estava no Corinthians já tinha pessoas trabalhando com ele, falavam isso do Tite. Então eu sigo mais essa linha. Simplicidade, eu acho que quem faz acontecer são os jogadores, a torcida que vem, que empurra. Né? A torcida bota essas bolas que bate na canela do cara e entra, acho que o torcedor empurra com o olho às vezes, tanta vontade que a bola entre. E assim a gente vai indo, passo por passo, se Deus quiser, a gente chega em grandes coisas aí. Obrigado.